Seguindo nosso conteúdo, vamos falar sobre hipóteses. O que é hipótese? Eu sempre digo para os meus alunos, de forma bem simples, que é uma solução provisória para o nosso problema. As funções da hipótese são guiar o estudo, proporcionar explicações e apoiar a comprovação de teorias. As hipóteses devem se referir a uma situação real, pois elas precisam ser testadas, na realidade. As variáveis precisam ser claras, compreensíveis, concretas, precisam ser definidas de forma conceitual e como nós vamos operacionalizar, e devem ser prováveis, A gente tem que ter uma forma de testar e tem que estar escrita, com clareza. Os termos ou as variáveis, assim como as relações entre elas, devem permitir a mensuração e elas devem estar relacionadas com técnicas disponíveis que já existem para ser testadas e também elas precisam, o principal, ter um suporte teórico para aquela relação. As hipóteses de pesquisa podem ser descritivas, correlacionais, de diferença entre grupos, causais. Temos a hipótese nula, temos a hipótese alternativa e as estatísticas. Temos aqui uma questão importante. Qual a diferença entre hipótese e o problema de pesquisa, Então, o problema de pesquisa é uma frase interrogativa com ponto de interrogação. E a hipótese é uma frase afirmativa que a gente vai testar se é verdadeiro ou não. E as fontes delas são de observação dos fatos, de pesquisas já realizadas e principalmente da literatura. Temos hipóteses qualitativas ou quantitativas, e para exemplos aqui nós temos as referências adequadas. Dentro das etapas de realização da pesquisa, a formulação da hipótese vem depois da elaboração do problema de pesquisa. Para que as hipóteses sejam cientificamente úteis, elas precisam ser testáveis. Se testa a hipótese nula por meio de estatística. E aqui tem alguns exemplos de testes que servem para validar ou refutar uma hipótese. E o que vem a ser a variável, que vai compor a nossa hipótese? É tudo aquilo que possa assumir diferentes valores ou atributos para que a gente possa compreender o fato ou fenômeno investigado. Pode ser um símbolo e pode ser atribuídos valores quali ou quantitativos. Sobre a classificação das variáveis quanto à posição que elas ocupam na relação a ser testadas. Nós temos a variável dependente, que não é manipulada, mas é o efeito observado como resultado da variável independente, que pode ser uma ou mais de uma, que corresponde à variável y. Em relação à independente, ou a variável x, é aquele fator que determina a ocorrência de um determinado resultado, é a condição ou causa de um determinado efeito ou consequência, É aquele estímulo que vai nos dar uma resposta. E temos também a variável interveniente, que tem o objetivo de anular, ampliar ou diminuir o impacto da variável x sobre a variável y. As variáveis possuem escalas de mensuração que podem ser qualitativas, como nominal, ordinal, ou quantitativa, como por exemplo a intervalar. Temos ali como exemplo de qualitativa, As variáveis sexo, cor, estado civil, nível socioeconômico, escolarização, e das quantitativas idade, salário, renda, ou seja, que são quantificadas.
Para se testar a relação entre as variáveis, aqui nós temos uma série de coeficientes, né, de correlação, de regressão, etc., que servem para medir essas relações.